Vamos ler o texto então. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela sua palavra que acabamos de ler e pedir, Senhor, que tu nos fale ao coração através dela. Abençoa cada um dos irmãos nessa noite que estão conosco online, os irmãos que estão, ó Deus, nos seus lares, aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Senhor, nos abençoa e fala ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou destacar a parte final do versículo 28, a parte B. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Queria pensar nessa noite com os irmãos sobre 4 maneiras como o Evangelho nos fala durante a pandemia. Do livro que eu tenho lido, acredito que seja conhecido de alguns dos irmãos, o livro Cristianismo Puro e Simples. É um livro de C.S. Lewis. Conta-nos nesse livro a história desse livro. Ela é narrada no próprio livro, no seu capítulo, na sua introdução. Conta que em 1942, apenas 24 anos depois do fim de uma grande guerra brutal que ceifou, que muitos jovens na Grã-Bretanha, após 24 anos eles estavam novamente envolvidos numa guerra. Desta vez eram cidadãos comuns que estavam sofrendo na medida em que a sua ilha-nação era bombardeada por 400 aviões dia após dia, noite após noite. Essa guerra ficou conhecida como a famosa Blitz. Aquela guerra, conta o livro, que mudou e transformou a vida de civis em suas cidades. Aquela ilha pequena, foi transformada por essa guerra. O livro conta ainda que C.S. Lewis serviu na Primeira Guerra Mundial, quando ainda jovem. E em 1940, quando as bombas começaram a cair sobre a Grã-Bretanha, ele se alistou como oficial da vigilância antiaérea e passou a dar palestras aos homens da Força Aérea Real. Os que sabiam muito bem que depois de apenas 13 missões de bombardeio, a maioria deles seria declarada morta ou desaparecida. Então, a situação desses homens inspirou Lewis, C.S. Lewis, inspirou ele a falar sobre os problemas do sofrimento, os problemas da dor e do mal. Trabalho este que resultou em um convite da famosa rádio BBC de Londres para uma série de palestras no rádio acerca da fé cristã em um período de guerra. Essas palestras foram ao ar no período de 1942 a 1944. Durante esses 2 anos, C.S. Lewis, todos os dias, pela manhã, tarde e noite, ele tinha um momento na rádio para falar para os oficiais que viviam aquela guerra sobre sofrimento, sobre dor, e sobre o mal. Não é diferente, irmãos, no contexto em que nós estamos vivendo. Talvez não um contexto de guerra, de armas, mas nós estamos vivendo no contexto de uma guerra, de uma pandemia que também tem ceifado muitas vidas, tem tirado muitas vidas, muitas pessoas têm perdido as suas vidas, muitos familiares têm sofrido. Então nós estamos vivendo num contexto também de guerra, num contexto de sofrimento. O que levou esse homem de Deus a falar, nesse período, sobre temas tão difíceis, porque você falar de mal, de sofrimento e dor no período de guerra parece ser uma coisa fora do contexto, Normalmente em guerras as pessoas falam, estimulam umas às outras, falam de esperança, falam de que vai dar certo, estimulam as pessoas a continuarem firmes, mas não, nesse contexto de guerra, o que C.S. Lewis falou a esses combatentes, aos soldados, foi exatamente sobre o sofrimento.
Outro escritor chamado Jeff Bridges escreveu certa vez, ele diz o seguinte: necessitamos ouvir o evangelho todos os dias de nossas vidas cristãs. Ele continua dizendo: uma dose diária da verdade do evangelho não poderia ser mais oportuna do que agora, durante os dias difíceis dessa pandemia. Em momentos, irmãos, como estes que estamos vivendo, ao mesmo tempo que temos fé, também sucumbimos algumas vezes em meio às incertezas, diante das percas e tantos entes queridos que nós estamos perdendo, irmãos nossos. Diante dessa crueldade e o poder destruidor do vírus. Não é um tempo diferente, irmãos, de tempos de guerra. Nós estamos vendo aí, as notícias chegam todos os dias, né? E chegam até próximos a nós. Irmãos nossos, né? Pastores, irmãos que têm servido a Deus ao longo de sua vida, né? Pessoas hoje que estão nos hospitais, pessoas que estavam no campo missionário, hoje estão também com esse vírus. Então, são notícias que nos trazem dor, né? Nos trazem preocupação, e muitas vezes a nossa fé ela é abatida, né, em momentos como esses. Nós vivemos um tempo de profundas transformações em nossas vidas, né? E dizem até os teólogos, né, que nós vamos ter um tempo pré-pandemia e pós-pandemia, ou seja, o mundo não vai ser o mesmo, né, depois que toda essa pandemia se encerrar. Mas eu quero, nessa noite, com os irmãos, me dedicar um pouco para a gente pensar, né, de quais maneiras o Evangelho fala a nós nessa realidade perturbadora da pandemia do Covid-19, nos assegurando, dentre outras coisas. Eu quero destacar 4 coisas nessa noite, né, que o Evangelho de Cristo nos assegura, nos garante. Em momentos como esse de pandemia, muitas vezes nós pensamos: não, Deus está distante, né? O sofrimento é tão avassalador, é tão presente, que muitas vezes isso nos toma, né? E a gente diz: não, mas Deus está distante, Ele não está aqui agora, né? Nesse momento. E às vezes nós somos tomados por essa descrença, né? De que Deus, de alguma forma, está nos tratando, Deus está irado conosco, nos tratando de forma severa. Por isso que eu quero mostrar que nós não estamos sobre a ira de Deus. O Evangelho nos mostra isso. Nós não estamos sobre a ira de Deus. Não ainda. Quando o impacto do Covid-19 nos faz sentir que estamos sob o castigo de Deus, podemos lembrar o preço que Cristo pagou na cruz. Embora nós, como pecadores, merecíamos o julgamento de Deus, mas Jesus pagou a justa pena por nosso pecado. Ou seja, irmãos, nós devíamos a Ele, mas Ele pagou por nós. Agora não estamos mais sobre a ira de Deus. Então não pensem como muitos cristãos hoje têm pensado: não, isso é a ira de Deus, Deus está derramando a sua ira sobre nós. O mundo todo está sofrendo porque o mundo é pecador, o mundo está distante. E não é, irmãos, diferente. Nós vivemos um século, o século XXI, um século do distanciamento. Igrejas cheias, mas as pessoas estão, mesmo compondo as igrejas cheias, mas as pessoas estão distantes do verdadeiro sentido, né, de viver um evangelho conforme a vontade e aquilo que a Bíblia, a sua palavra, determina. Então a igreja está cheia, o evangelho aparentemente tem crescido, o mundo tem sido evangelizado, mas não tem se mostrado, irmãos, o evangelho não tem se mostrado na vida de muitas pessoas transformador, né? Por isso que há muitos nesse momento que ficam em desespero. Não é a ira de Deus, mas o Evangelho, meus irmãos, nos assegura que não. Em Romanos, no capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Isso é fato, irmãos. Mas também Paulo, mais adiante, no capítulo 2 de Romanos, no verso 5 a 8, ele diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Mas ainda lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz que
e para aguardares os céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Jesus nos livra dessa ira, né? Em vez disso, irmãos, recebemos diariamente bênçãos imerecidas em Cristo. Em Cristo, o salmista lá no Salmo 103, verso 10, diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então pensar, irmãos, que o que está acontecendo hoje é uma ação da ira de Deus sobre nós, vai contra, irmãos, a palavra de Deus, vai contra o Evangelho. O que o salmista está dizendo aqui, que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. E Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais às regiões celestiais em Cristo. Bendito, que Paulo está dizendo, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, irmãos, como pode um Deus se contradizer? Se ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos, ele não teria nos não poderia amaldiçoar ou usar de ira, irmãos, para conosco. Então, o Evangelho nos garante um Deus que é abençoador, um Deus que derrama a sua bênção, toda sorte de bênção. A pandemia e pestilência são sintomas de um mundo caído em decomposição, que geme pelo vindouro Salvador, mas não são punições pessoais para os cristãos. Não é uma punição para os cristãos. Deus não desencadeará, irmãos, um julgamento sobre o seu povo, que já foi consumado e justificado no Calvário. Então, irmãos, andar pensando ou imaginando ou pensando que Deus está irando-se em mandar uma pandemia, um vírus, um coronavírus, uma situação, um mal tão destrutivo. Pensar, irmãos, que isso é a ira de Deus, não, porque o Evangelho nos garante, o Evangelho nos assegura de que a graça de Deus, ela é garantida. Jesus Cristo já pagou por nós. Jesus Cristo já sofreu por nós. Nós devemos, então, irmãos, crer no que Jesus fez e não ser assustado pelos males que nos sobrevêm. Mas também, irmãos, não só o Evangelho nos assegura de que o que nós estamos vivendo não estamos vivendo sobre a ira de Deus, mas também o Evangelho nos assegura, em segundo lugar, que em meio à nossa vulnerabilidade, à nossa fraqueza, nós temos refúgio no Senhor. Que em meio à nossa vulnerabilidade, nós temos refúgio no Senhor. Quando nós sentimos, irmãos, a fragilidade e a vulnerabilidade de nossas vidas, nós podemos descansar no refúgio imutável de Cristo. Pelo fato de que Cristo saiu triunfante da sepultura. Nós, um dia desse, passamos a Páscoa, né? A ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. No terceiro dia, Cristo ressuscitou, saiu da sepultura, venceu a morte. Cristo saiu triunfante da sepultura. Então nós temos um Salvador, meus irmãos, ressuscitado, que intercede por nós. O Espírito Santo que habita em nós é um Pai celestial que governa nossas vidas e a igreja como um abrigo neste mundo. As pandemias não são aleatórias, mas um novo lugar onde Deus opera em nós e através de nós. Por causa de Jesus, acordamos todos os dias para as novas misericórdias. O texto de Lamentações, no seu capítulo 3, versos 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E o texto continua: grande, imensa, desfavorável é a sua fidelidade. Portanto, irmãos, nós podemos nos regozijar, quaisquer que sejam as circunstâncias. Você vai ver no Salmo 136, nos versículos 1 ao 26, todo o Salmo falando das misericórdias de Deus que não tem fim. Ao dormirmos, ao levantarmos, ao permanecermos vivos, permanece conosco as misericórdias de Deus. Elas não têm fim, elas continuam agindo na nossa vida. Essas são as misericórdias de Deus. Filipenses, Paulo lá escrevendo aos Filipenses capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Em Deus nós temos a promessa de um refúgio estável em meio à crise de hoje.
Em Deus, meus irmãos, nós temos a promessa de um refúgio estável em dias de hoje. Em dias difíceis, em dias de pandemia, em dias de sofrimento, de dor, em dias de desesperança, nós podemos, em Deus, ter um refúgio, porque Ele é o nosso refúgio estável. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Paulo, falando ainda dos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, ele diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Ou seja, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Às vezes o nosso coração está agitado, mas a paz de Deus, ela vem e guarda o nosso coração, ela nos protege contra as crises existenciais, a crise do coração, aquilo que nos abala. Mas a paz de Deus, essa paz que excede toda a compreensão, todo o entendimento, essa paz que mesmo em meio à guerra, ela traz tranquilidade, mesmo em meio à dor, ela traz alívio. Essa paz de Cristo, diz Paulo, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Bem como, meus irmãos, a perseverança para o futuro. João capítulo 17, verso 1, e ainda em Judas 24 e 25, e Judas, ele diz: "Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados da sua glória, ao único Deus", continua, "nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania." Então, irmãos, nós estamos, o Evangelho, então, ele nos garante isso, nos assegura que mesmo em meio à nossa vulnerabilidade, mesmo em meio a um vendaval, o Senhor, em sua graça, em sua misericórdia, Ele tem nos sustentado. Mas também, irmãos, em terceiro lugar, o Evangelho nos assegura que temos um Salvador que se compadece de nós. Nós temos um Salvador que, ao olhar para nós, Ele olha com compaixão, com graça, né? Com algo que a gente não, muitas vezes a gente não consegue entender isso aos olhos humanos, aos sentimentos humanos. Mas quando o Salvador, quando Deus, em sua glória, o Filho de Deus olha para a gente, Ele olha com compaixão. Quando nós somos tentados a nos sentirmos derrotados, nós podemos lembrar da compaixão do Salvador. Quando ficamos presos em casa, no momento que nós estamos aqui hoje, né, nesse contexto, presos em casa, isolados em casa, impotentes, temerosos e economicamente desamparados, o Evangelho nos lembra que temos algo mais satisfatório do que nossa luta nervosa com a descrença. O Evangelho nos lembra que nós temos um Salvador. Alguém que vai lá, irmãos, que nos resgata das nossas prisões. Nós temos um Salvador velando por nós. Nós temos um Salvador cuidando de nós. Aquele que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Esse Deus, irmãos, que compadece das nossas fraquezas. Esse Deus que nos assiste às nossas fraquezas. Então, quando nós estamos assim, nesse momento que nós estamos vivendo, de apreensão em nossa casa, nos sentindo impotentes, temerosos, nós temos um Salvador. Nós temos um resgatador. O Evangelho nos lembra disso, irmãos. O Evangelho, as Sagradas Escrituras nos lembram dessa verdade, que nós temos um Salvador por nós. Deus é por nós. Há um ditado até que diz, né? Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos crer nisso, irmãos, nesse poder do Evangelho. O Senhor está conosco nesses momentos de pandemia. Embora a pandemia esteja nos dando um duro golpe, o amor de Cristo jamais falha. Seu sangue cobre nossa incredulidade e sua compaixão oferece mais do que a nossa dúvida. Muito mais, irmãos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, ascendeu ao Pai e, como nosso grande sumo sacerdote, está orando por nós agora mesmo. E Hebreus fala isso no capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, irmãos, Jesus ressuscitou dos mortos, ascendeu ao Pai, e como nosso grande sumo sacerdote, ele intercede por nós. Ele pede ao Pai por nós. Ele está conosco.
Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Senhor, peço que não os tire do mundo, mas que cuide deles. Vocês, numa linguagem mais atual, é uma linguagem para a gente entender o que Jesus estava dizendo ali a Deus. Está dizendo assim: eu não quero que o Senhor os livre da pandemia, eu não quero que o Senhor os livre de uma guerra, eu não quero que o Senhor os livre de um problema, mas eu quero que o Senhor esteja com eles, ao seu lado, cuidando, protegendo, dando força, dando capacidade para que eles possam superar. Exatamente isso, irmãos, que o Senhor faz. Quando o Senhor promete aos seus discípulos: olha, vocês vão para o mundo, vocês vão evangelizar, vocês vão levar a minha mensagem, vocês vão encontrar dificuldades, vocês terão dificuldades, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei convosco na caminhada, na pregação, na missão, eu estarei convosco. E em quarto e último lugar, meus irmãos, o Evangelho também nos assegura que a vida é bem melhor nele. A vida é bem melhor em Deus. Ah, mas Josinaldo, como é que a gente pode dizer isso no contexto que nós estamos vivendo? Onde pessoas têm perdido a vida, outras famílias têm ficado sem seus entes queridos, mal podem sepultar os seus mortos, mal podem chorar os seus mortos, mal podem se despedir dos seus mortos naquele momento final. Como podemos dizer, afirmar que a vida é bem melhor? Com certeza, irmãos, a vida é bem melhor em Deus. A vida é bem melhor em Deus. O Evangelho nos assegura isso. Quando a pandemia revela nosso egoísmo, o Evangelho reestrutura nossas afeições. Por Jesus ter morrido e ressuscitado por nós, podemos ser livres de uma vida completamente centrada em nós mesmos. A vida abnegada de Jesus nos ensina que a vida é mais do que o meu ego, a vida é mais do que a minha vontade, a vida é mais daquilo que eu quero. Jesus Cristo disse aos seus discípulos certa vez, quando os chamou a seguir, os discípulos: Senhor, deixa eu ali sepultar os mortos, deixa eu ali cuidar das coisas da vida. E Jesus disse: não, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, vem e segue-me. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: me seguir é a melhor coisa a fazer. Estar comigo, estar ao meu lado, me seguir é melhor. Então o Evangelho, meus irmãos, nos assegura isso, de que a vida ela é bem melhor quando nós estamos em Deus. Em Cristo e como parte da igreja, os interesses dos outros agora são meus. Paulo, ainda falando aos Filipenses, no capítulo 2, verso 4, ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. A vida entregue a Cristo, a vida entregue a Deus, ela deixa de nos pertencer. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, irmãos, as nossas atitudes não pertencem mais a nós. Os pensamentos nossos não são pensamentos só nossos, eles são pensamentos compartilhados, nós pensamos as coisas de Deus. A nossa vida passa a ter um sentido maior porque nós a entregamos nas mãos de Deus. Passamos a confiar em Deus, passamos a entregar a nossa preocupação, tudo aquilo que nós almejamos, todos os nossos anseios, toda a nossa necessidade, ela passa a ser também compartilhada com Deus. A nossa vida passa a não ser uma vida solitária, mas uma vida compartilhada. Pandemias não fazem cristãos desmoronarem. Não. Podemos ver o coronavírus como uma oportunidade de mostrar o amor de Deus e as boas obras de Cristo ao nosso próximo. Marcos capítulo 12, verso 31 diz que segundo o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E Tiago capítulo 2, verso 14 a 17 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar
necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por ele, irmãos, ter nos amado primeiro, podemos amar nossa família, nossa igreja e o mundo como nós mesmos, como a nós mesmos. Então, o Evangelho, meus irmãos, nos assegura de que a vida em Cristo é melhor. A vida em Deus, ela deve ser vivida plenamente. Eu sei que momentos como esse, de isolamento, nesse momento de pandemia, nesse momento que nós somos levados a ficar, a modificar a nossa vida, a nossa rotina, momentos que a gente precisa ficar no nosso lar, resguardados, não é? Protegidos. Momentos como esse, às vezes, nós esquecemos de que nós continuamos na missão. Continuamos na missão de sermos proclamadores do Evangelho. E os recursos para isso são vários. Eu nunca na história, talvez posso compartilhar isso com os irmãos, nunca na história a gente vê mensagens sendo transmitidas, né? Lives, né? Folhetos virtuais, né? Mensagens de autoestima, né? De solidariedade, mensagens, versículos são soltados todos os dias na internet. As pessoas estão evangelizando, né? As pessoas estão se preocupando umas com as outras. Isso, irmãos, deve ser visto como um tempo oportuno também. Um tempo oportuno dado para que a gente possa falar do amor de Deus a essas pessoas. Mesmo que distante, né, virtualmente, encontrando a melhor forma, mas não deixando de proclamar o Evangelho. Talvez o que C.S. Lewis fez ali, durante aquela guerra na Grã-Bretanha, passando aqueles 2 anos, né, falando de sofrimento para aquelas pessoas, falando de dor, né, com certeza a aplicação das suas mensagens era mostrando também que, apesar da dor que aqueles soldados estavam vivendo, ou experimentariam, ouviria sobre eles, havia um Salvador. E todo o livro vai fazer trazer essa mensagem salvadora de Cristo. De um lado, C.S. Lewis mostra a dor, o sofrimento, e do outro lado ele mostra a graça de Deus, né, o Salvador, que vem redimir, que vem transformar, mostrando que a guerra não era o fim e que a vida deles continuaria, mas que eles tinham que se preparar para aquele momento. Toda a mensagem, toda a pregação de C.S. Lewis, ali para aqueles soldados, naquele contexto de guerra ali vivido na Grã-Bretanha, foi falar do sofrimento, mas também falar da solução para o sofrimento, do Salvador. Então nós temos, irmãos, essa oportunidade. Tem um sofrimento, tem uma realidade, tem uma pandemia, tudo é real. As mortes são reais. Aqui e acolá a gente vê dados sendo manipulados, mas o fato é, irmãos, que é real. Que nós estamos vivendo um momento decisivo para a vida da igreja também, para a vida do reino de Deus, né? Muitas pessoas certamente abandonarão a igreja nessa época, mas muitas pessoas virão, né, aos braços de Cristo, serão alcançadas pela mensagem do Evangelho, por essa mensagem que elas estão vendo com seus próprios olhos. Porque, irmãos, eu creio que há por trás uma ação de Deus, né? E muitos têm dito isso, né? A pandemia, ela é pedagógica para nós cristãos. De alguma forma ela nos ensina. Há uma pedagogia por trás. Se não vermos apenas o sofrimento, se não enxergarmos só a dor, se fôssemos enxergar só o sofrimento e a dor, o sofrimento e a dor, eles são pedagógicos na nossa vida. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, nos faz ver o sofrimento, a dor, mas também nos faz ver a sua graça, que Ele está cuidando, que Ele está preservando a nossa vida, vida dos nossos familiares, e nos dando esse tempo oportuno para falarmos de alguma forma do seu amor. Quero concluir nessa noite. Nossos corações estão pesados com as notícias do coronavírus, do Covid-19, que tem impactado o mundo. Jesus não nos prometeu, irmãos,
uma resposta para todas as nossas perguntas, nem prometeu, tampouco, nos tirar do sofrimento, das tristezas e das dores desta vida. No entanto, Jesus nos oferece algo eterno hoje. Ele nos oferece o conforto da realidade do Evangelho, em que ele nos oferece seu amor e presença, seu descanso e refúgio, uma identidade segura e a certeza de suas promessas. Então, meu irmão, Jesus não nos prometeu nos tirar do sofrimento, mas o que ele prometeu, irmãos, o que ele nos garante, o que o Evangelho nos garante, o que a sua palavra nos garante, é conforto, é a sua presença, é o seu amor, é refúgio nele, é descanso nele, é essa identidade, essa garantia segura de que nós gozaremos das suas promessas eternas. É claro que as pandemias são difíceis, ninguém discorda disso, mas Jesus é maior do que elas. Eu creio que ninguém discorda disso. Nós não discordamos que Jesus é maior do que a pandemia, de que a graça de Deus supera todas as coisas, que o poder de Deus está atuando aqui, ali e acolá. Aqui em Pernambuco, aqui perto da gente, lá no Japão, lá no meio dos índios. O poder de Deus, ele é atuante, é dinâmico. A ação de Deus, ela não esbarra na epidemia, ela não cessa numa pandemia, ela continua. Alguém já disse com muita propriedade, Deus continua marchando e nós sempre parando. Né? Deus continua marchando e nós parando. O povo de Deus parou no deserto e Deus continuou marchando. Então a ação e o poder de Deus, a misericórdia de Deus, elas marcham, elas são presentes. E assim, meus irmãos, como C.S. Lewis foi uma voz de esperança em meio ao caos, sejamos também uma voz de esperança nesse tempo de sofrimento e dor. Assim como foi C.S. Lewis, uma voz de esperança em meio ao caos, nós possamos ser uma voz de esperança em meio à dor. Eu quero finalizar lendo essa parte final da narrativa. O livro diz que é difícil medir o esforço profundo das metáforas usadas no livro sobre seu público original. Imagens do nosso mundo como um território ocupado pelo inimigo, invadido por poderes malignos, empenhados em destruir tudo o que é bom, continuam sendo impactantes hoje. Todas as nossas noções de modernidade e progresso, todos os nossos avanços em tecnologia não foram suficientes para pôr fim à guerra. O livro, meus irmãos, não narra como foi o fim daquela guerra. A história narra. Mas ela narra que, mesmo apesar de toda a tecnologia, todo o avanço, né, toda a modernidade, toda a potência que era naquela época a Grã-Bretanha, mas se não fosse a ação de Deus, através de C.S. Lewis, em falar diariamente, diuturnamente, todos os dias, falar do amor de Deus, falar do sofrimento que a guerra traria, alertar aqueles soldados do sofrimento, aquele povo como um todo do sofrimento, com certeza foi imprescindível, irmãos, para trazer alívio àqueles que estavam ali sofrendo aquela guerra, trazer uma verdade que mudou, que transformou a vida daqueles soldados e certamente transformou aquela guerra. Então eu quero dizer, concluindo, irmãos, finalizando, é que a pandemia do coronavírus, o vírus que é destruidor, que é cruel, ele com certeza tem ceifado e ceifará muitas pessoas. Mas a gente tem que, nesse momento, de confiar que Deus, né, ele vai prover todos os meios para que nele continuemos firmes, olhando para ele, confiando nele, colocando a nossa vida, né, no Salvador, colocando a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas nas suas mãos, confiando nele, somente nele, que ele vai, com a sua graça e com a sua misericórdia que não tem fim,
nos sustentar em meio à dor, ao sofrimento e à pandemia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos traga paz ao coração, confiança nele, porque Jesus Cristo já venceu por nós. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado porque ela nos ensina, fala ao nosso coração, ela renova a nossa fé e esperança nesse Deus maravilhoso, nesse Deus amoroso, misericordioso. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a essa pandemia que nos assusta, nos deixa amedrontados, Senhor, muitas vezes sem perspectiva, muitas vezes sem fé. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a toda essa dissolução, essa pandemia, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo o Senhor da nossa vida e nos assegurando que nós estamos protegidos, nos assegurando que a nossa vida é melhor quando estamos em Ti. Continua cuidando das nossas vulnerabilidades, cuidando do nosso coração, das nossas mentes. Pai, vem cuidar de nós, abençoa cada um dos irmãos nessa noite, daqueles que, ó Deus, estão passando por alguma dificuldade, alguma dor, algum sentimento, ó Deus, alguma agonia, Senhor, alguma insatisfação, ansiedade, depressão, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor mesmo seja o terapeuta das suas vidas, que o Senhor traga refrigério, paz, alegria em meio a essas circunstâncias, em meio a toda a dor, Senhor. Nós oramos e agradecemos, Pai, no nome daquele que assegurou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.